Hoje é quarta-feira, dia de Campeonato Brasileiro, quarta rodada do Brasileirão. Palmeiras e Fluminense, não é na Arena Palmeiras, não é no Allianz Parque, é na Arena Barueri. E é pra lá que a gente vai. Se tem Fluminense em campo, tem Canal do Lessa, tem Jornada KTO 1902 nesse grande desafio. Para mim, o mais difícil até agora no Campeonato Brasileiro, neste início de competição, enfrentar o Palmeiras fora de casa, o Palmeiras de Abel Ferreira. E agora também o Palmeiras de John Arias, um reencontro que deve acontecer nesta noite. Eu falo deve porque, inicialmente, o que é mais provável é o John Arias começar no banco de reservas. Vamos falar muito sobre isso aqui, a provável escalação do Fluminense, as novidades, absolutamente todas as informações desse jogão. Você fica por dentro agora comigo. Bora de pré-jogo. E a gente começa, como sempre, com a tabela do Brasileirão aqui na tela pra gente dar uma olhada, dar uma relembrada na tabela, porque Campeonato Carioca acontecendo no meio, jogo mata-mata, decisivo, e a gente acaba esquecendo às vezes como tá a tabela. Esse jogo pode colocar o Fluminense na liderança do Brasileirão. É um confronto direto pela liderança neste momento, 4 times com 7 pontos, Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Bahia. Portanto, o jogo ele é importante de qualquer forma, né? Porque tirar pontos do Palmeiras, ganhar em São Paulo do Palmeiras é um resultado muito expressivo, porque a gente sabe que é um time que naturalmente vai brigar pelo título, né? De um campeonato que é muito longo, muito difícil, né? E os times que têm mais elenco, que demonstram mais competitividade ao longo do ano e, claro, né, com mais investimento, conseguem chegar lá na frente brigando. É o que a gente espera que o Fluminense possa fazer. É claro que tem uma série de coisas que acabam impactando ao longo do ano, como o desempenho nas competições mata-mata. Quarta rodada, começando hoje com Bragantino e Atlético Paranaense às 7 da noite, Remo e Internacional, Curitiba e São Paulo às 7h30, às 8, Cruzeiro e Corinthians, Palmeiras e Fluminense às 9h30 da noite, Grêmio e Atlético Mineiro também às 9h30. Amanhã, fechando aí momentaneamente a rodada, Santos e Vasco, jogo às 7 da noite, Flamengo e Mirassol, Botafogo e Vitória, Bahia e Chapecoense não vão acontecer nesta semana, tá? Esse é o panorama, portanto, da quarta rodada do Brasileirão, que tem neste momento simplesmente Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro, todos com apenas um ponto depois de 3 jogos. São os 4 times que neste momento estão na zona do rebaixamento. Colocando também, como sempre, o histórico na tela do confronto recente, e só para vocês terem uma noção de como tá equilibrado, cara. É muito equilíbrio. Nos últimos 12 jogos, 4 vitórias do Fluminense, 4 vitórias do Palmeiras e 4 empates. Esse é o retrato, desse retrato recente, mais recente desse confronto. Último jogo ano passado, né? Lá no Allianz Parque deu 0-0. Fluminense acabou perdendo no Maracanã por 2-1. Em 2024 teve aquela vitória. Só de olhar para esse resultado já dá aquela frio, né? Impressionante, meu Deus do céu. O que foi aquela vitória? Até então o Fluminense não ganhava, nunca ganhava e não acontecia. E não ganhava, sempre porrada no Allianz Parque. Vem aquela vitória simplesmente espetacular. O retrospecto geral, 123 jogos, 39 vitórias, 20 empates, 64 vitórias do Palmeiras, que leva no histórico do confronto a vantagem. Jogo, como eu disse, marca o reencontro de Fluminense e John Arias. Possivelmente ele deve começar no banco de reservas. É claro que ninguém no Fluminense está preocupado com isso, mas também não há como negar que pra gente tem um sentimento diferente. Hoje, imagino eu, né? Eu não posso falar pela torcida inteira, mas de grande parte da torcida, um sentimento de ranço mesmo, um sentimento de traição, depois, né, da decisão do Arias em jogar no Palmeiras, mesmo ali com o Fluminense na briga, tudo o que aconteceu durante esse processo de negociação, e é inevitável a antipatia que hoje muitos torcedores têm pelo John Arias. É claro que lá não é a casa do Palmeiras, mas manda do Palmeiras, é em São Paulo o jogo, a atmosfera para ele vai estar tranquila. Agora aqui no Maracanã o negócio vai ser completamente diferente, mas aí é só no segundo turno, é papo para o segundo turno. Mas não tem como negar que vê-lo em campo contra o Fluminense, 6 meses depois de ele ter saído daqui, é realmente algo que eu imagino que a gente não esperava. Eu esperava que pudesse acontecer, mas não tão rápido. Vamos ver o que vai acontecer e eu espero que
que os jogadores do Fluminense deem a vida para não deixar ele fazer nada em campo, porque é só o que me falta também, né? É só o que falta pra gente também. Mas vamos lá, um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. Acima de qualquer coisa, e o John Arias não é mais problema nosso, acima de qualquer coisa, é um grande teste para esse Fluminense do Zubeldia. É um grande teste para ver, não para se provar, porque eu acho que o trabalho ele é uma construção. Ele é claramente um trabalho bem feito, bem executado e consolidado desde o ano passado. E vem sendo aprimorado, e vem ganhando detalhes novos, vem sendo incrementado. Jogadores que chegaram, né? E a gente vai vendo um repertório de jogadas e um time que passa confiança. Um time que compete, já ganhou todos os clássicos esse ano, só tem uma derrota na temporada até aqui. Os números são extremamente positivos, expressivos, e eles corroboram com aquilo que a gente tem visto em campo. Mas é inegável também não levar em consideração que enfrentar o Palmeiras lá, com os grandes jogadores que o Palmeiras tem, sem dúvida alguma, é realmente para a gente entender como que o Fluminense vai reagir num jogo desse tamanho. Para mim vai ser muito interessante observar a dinâmica do time, que hoje não vai ter Canóbio. A gente vai falar mais sobre isso já já, mas sem dúvida alguma é uma equipe que ela está focada no Campeonato Brasileiro. A prova disso é o Zubeldia indo com força máxima. Ah, mas tem semifinal do Campeonato Carioca. E eu concordo plenamente com o Zubeldia. O Campeonato Brasileiro ele não pode ficar em segundo plano para o Campeonato Carioca. Ah, mas tem um clássico. Beleza. Clássico, vamos pensar uma coisa de cada vez. Domingo a gente vê o que acontece. O que dá para fazer. Mas hoje o foco tem que ser no Campeonato Brasileiro. Não dá para ir lá pensando no jogo de domingo. É uma partida contra times que vão brigar na parte de cima da tabela. E aí, depois, de acordo com o que acontecer hoje em Barueri, se avalia o melhor time que ele vai poder levar a campo no próximo domingo contra o Vasco. Então, para mim, o planejamento está correto e a gente vai falar disso dentro da provável escalação do Fluminense a partir de agora. A gente vai colocar a provável escalação do Flu na tela, lembrando que o Nonato sofreu uma lesão, grau 1, no músculo anterior da coxa direita, está fora. Entre 2 e 3 semanas, esse é o prazo de recuperação, uma lesão na outra perna, tinha acabado de voltar de lesão. Enfim, é um início de temporada também complicado aí pro Nonato. O Canóbio suspenso, a gente já sabia, está fora. O Germancano tem treinado com os companheiros, mas acho difícil que ele vá para São Paulo. Tá? Aliás, se for, ele já viajou, mas enfim, a gente não viu, a gente não tem ainda a lista de relacionados ali, mas até então, o que tinham me falado, dentro desse período de evolução que é acompanhado dia após dia, é que ele não voltaria ainda, seria avaliado para a semifinal contra o Vasco e talvez depois numa eventual final aí de Campeonato Carioca, se o Fluminense chegar lá. Tá? Mas vamos aguardar a lista de relacionados. O Cano tem treinado, está avançando passo a passo e quando tiver confiança ele vai jogar. Mas, diante de um gramado sintético, acho improvável realmente que ele vá voltar nessas circunstâncias, né? E aí a grande novidade pode ser Savarino. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Freitas, James e René. No meio de campo com Bernal, Martinelli e Lúcio Acosta. Serna, Savarino e John Kennedy. Deve ser esse o Flu para enfrentar o Palmeiras logo à noite. John Kennedy como única opção de centroavante, mais uma vez vai para o jogo e está se desgastando à medida que ele já está numa sequência grande desde o início do ano. É um problema que a gente tem debatido já há um tempo. A entrada do Savarino também vai ser muito bom observar como ele vai jogar, como ele vai se sentir, começando mais um jogo, só que tendo que substituir o Canóbio. E aí é um decréscimo físico que o Fluminense tem. Ninguém nesse elenco do Fluminense corre o que o Canóbio corre, recompõe o que ele recompõe. É absurdo, não tem. Esquece a questão técnica, tá? De qualidade. Mas é absurda a entrega que ele tem e o que ele contribui taticamente para o time. O Savarino não tem essa mesma capacidade. Mas ele pode compensar isso com técnica. É o que a gente espera dele. E aí, foi o que eu falei desde quando o Savarino chegou, é ver como o Zubeldia vai conseguir compensar isso. O Serna vai ter que se sacrificar mais, os meios vão ter que se sacrificar mais. É ver como que vai ser esse balanço, porque não é simples. Né? Não há como negar, o Savarino não tem a capacidade de defender que o Canóbio tem, mas ele pode entregar técnica. Agora, para isso, o Fluminense vai ter que marcar forte. É um jogo lá, a gente sabe contra o Palmeiras, muito físico, é um jogo de transição, de muita pegada, de muito vai e vem.
Então o Fluminense vai ter que se defender muito bem, porque o Palmeiras é um time qualificado, e ao mesmo tempo, quando tiver a bola, jogar. Ou buscar a transição, ou tentar tirar a velocidade do jogo, tendo a posse da bola, ou tentando manter a posse da bola, e aí é torcer. Pro Lute estar numa grande noite faz toda a diferença, pro Martinelli, né, pro próprio John Kennedy, Savarino, Serna, são jogadores que têm mais qualidade, que quando estão num bom dia, quando estão ligados, concentrados, eles podem desequilibrar. Né? A gente sabe que não tem fórmula certa para ganhar do Palmeiras lá. A única coisa que é muito certa para tirar pontos do Palmeiras lá é ter que correr até o máximo, até o limite. Não dá para entrar mole, não dá para entrar desligado, não dá para chegar lá e achar que o resultado vai cair do céu, porque a gente sabe que não é assim. Pode ter alguma mudança? Sempre pode ter algum problema de última hora, enfim, pode acontecer alguma situação ou alguma mudança do Zubeldia também de última hora, mas a tendência é ser esse o time. Mais um grande desafio para Bernal, de novo como titular. Hércules voltando ao time, passa a ser opção. E aí eles vão travar essa disputa que eu acho que vai ser interessante. O Palmeiras deve mandar a campo o mesmo time que goleou o Capivariano pelo Campeonato Paulista. A tendência é o Abel mandar a equipe com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício e Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Abel que treina hoje de manhã, tá? De manhã o Abel treina o time, jogaram de bola parada e tal, o último ensaio para o jogo em casa, e ele vai comandar ali uma atividade, evidentemente vai ser leve, mas deve fechar aí, portanto, a preparação. É um time que a gente conhece muito bem, né? Todo mundo conhece muito bem esse time do Palmeiras, sabe que ele é capaz. Esse ano com o Marlon Freitas, que é um jogador que quase veio para o Fluminense, se tivesse vindo acrescentaria bastante também em termos de elenco. Mas Marlon Freitas e Andréas Pereira, muita qualidade, jogadores que se deixar, eles mandam no meio de campo, e se perder o meio de campo complica muito. Então tem que ter muita competição ali. Maurício, jogador que oscila, Alan, jovem de muito destaque. E aí no ataque você tem o Flaco e o Vitor Roque, que a gente sabe são dois jogadores muito capacitados. Né? E agora com a arma, além dos outros jogadores, eles vão ter John Ares também no banco de reservas. Então, enfim, a gente sabe como é difícil enfrentar o time do Palmeiras, mas eu tenho plena convicção de que dá para competir, dá para buscar, sim, um resultado positivo lá na Arena Barueri. Vou chamar agora rapidinho Guilherme Arana, que falou à Flu TV não só sobre o jogo de hoje à noite, mas também sobre essa disputa com o René na lateral esquerda. O Arana que chegou para melhorar, para subir o nível do setor, e essa vai ser outra disputa muito interessante que teremos ao longo da temporada. Expectativa muito alta, né, diante de uma grande equipe que vamos enfrentar, né? Estamos numa sequência boa, né, e que possamos ir para São Paulo e buscar os 3 pontos. Sim, exatamente, né? Tem essa disputa sadia, o René já comentou, creio que essa semana, né, sobre essa disputa. Acredito que eu chego aqui para ajudar, né? Sou um cara de grupo, né? Procuro ajudar a equipe sempre. Em questão de jogar junto, eu me sinto super bem também, jogando um pouco mais avançado, né? E devido aos jogos que tivemos uma expulsão, né, o professor optou para que eu entrasse ali e ajudasse o René na marcação, por ter um jogador a menos, né? E eu me sinto super confortável também, né? O treinador Zubeldia sabe das minhas características, né? A gente conversa diariamente e estou bem à vontade, né? Tanto quando jogo como lateral como avançado. O importante é sempre ajudar a equipe. Aí, portanto, Guilherme Arana falando à Flu TV. E olha só, não esqueci não, tá? Se você não foi ainda, se você não tem um cadastro na KTO, cara, dá um pulo lá, dá essa moral pra gente, porque fazendo isso você ajuda muito aqui o canal do Lessa, ajuda muito o Jornada. Não é papo furado, não, só de você criar sua conta. Ah, Lessa, mas eu não sei, eu não entendo nada de aposta e tal, não vou fazer, não vou... Cara, mas só de você... Se você puder criar a tua conta lá, já tá de boa. Depois, se você entender melhor e tiver vontade, vai lá. Quando você... Enfim, tiver confiança para fazer isso, e se tiver, tá? O link tá aqui embaixo, é só clicar na descrição, no primeiro comentário fixado aqui, e correr lá na KTO. Para essa rodada, para quem já é do ramo, para quem já tá lá, cara, o Fluminense o empate tá pagando bem, fiz essa combinada com o Fluminense o empate com um golzinho do Fluminense. Acho que não é pedir demais, né? Não é sonhar demais, tá odd 2. Acho que tá justo. E se você for lá na aba promoções, chance extra, se você não tiver ativado ainda a sua, tá valendo a chance extra. Você vai lá, ativa a chance extra de até R$20. Tem que ser pelo telefone, tá? Até R$20. Se você fizer uma entrada de até 20
e perder, a KTO te devolve esses 20 em crédito de aposta. Se você fizer 10, a KTO te devolve esses 10. Claro, se você perder. Se você ganhar, ganhou. Ah, Alessio, mas pô, vou arriscar, vou colocar 40. Se perder, vai ter de volta? No máximo 20. Basicamente é isso, tá? É simples, odds a partir de 1,80. Essa é a regra básica e fazer pelo telefone. Só isso que você pode ir lá e aproveitar a chance extra que só tem na KTO. Essas molezinhas aí, só na KTO você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, se puder dar essa força lá, a gente agradece demais, sempre com responsabilidade, nunca é demais lembrar, não vai colocar dinheiro que vai te fazer falta lá na frente em risco. Vamos para a gente fechar aqui o nosso pré-jogo para arbitragem, porque quem vai apitar a partida é o Felipe Fernandes de Lima, é o trio de Minas Gerais, auxiliado pela Fernanda Nandréa Gomes Antunes e pelo Felipe Alan Costa de Oliveira. O VAR vai ser o experiente Rafael Trace de Santa Catarina. Cara, esse árbitro já apitou ano passado, deixa eu colocar o Flusão.info na tela aqui, ele apitou esse jogo, Fluminense, a derrota do Fluminense no Maracanã pro Corinthians, 1-0, um jogo pavoroso, né? Apitou também a goleada sobre a Aparecidense e vitória sobre o Santos por 1-0. Foram os 3 jogos que ele apitou no ano passado. Tá? Não me lembro de nenhuma grande polêmica nesses jogos, pelo menos não me recordo. Então é um árbitro já experiente, ele quadro da CBF, ao todo já apitou 11 partidas do Fluminense, 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, que foi justamente essa do ano passado. Um bom retrospecto, né? A título de curiosidade, é um bom retrospecto do Felipe Fernandes de Lima. É isso, então logo mais a bola rola às 9h30 da noite na Arena Barueri. E lembrando, né? Esse estádio tem um retrospecto excelente para o Fluminense. São 4 jogos ao todo lá, 3 vitórias e um empate. Uma dessas vitórias, vocês vão lembrar, penúltima rodada, como não lembrar, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2010, campanha do título brasileiro do Flu, vitória sobre o Palmeiras lá na Arena Barueri. Impossível não lembrar desse jogo também, e é para lá que a gente vai logo mais com jornada. Vou para São Paulo agora pela manhã e você vai acompanhar tudo direto da Arena Barueri a partir das 7h30 da noite, como sempre. Você sabe, você acompanha a cobertura completa do Fluminense. Onde o Fluminense estiver, a gente vai estar lá junto. Hoje não vai ser diferente. Transmissão da Globo, Premier, GETV, mas você pode assistir ao jogo lá, deve, mas deixe o áudio com a gente, porque aí você vai ter a transmissão, o ambiente do estádio, como você não tem em lugar nenhum, tá bom? Um abraço, pessoal, até mais tarde, tamo junto, valeu!